Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas e o assunto da aula de hoje são exercícios sobre titulações de precipitação. Bem, o primeiro exercício é uma curva de titulação, pede-se para calcular PAG e PBr, para titular 25 ml de brometo de sódio 0,05 mol com nitrato de prata 0,1 mol por litro. Após adição de 10, 12,5 e 15 ml do titulante, que no caso é a nossa prata. O nitrato de prata está na bureta. Embaixo nós temos o brometo, que será titulado. O nosso analito é o brometo. O primeiro passo para qualquer curva de titulação é calcular o volume de equivalência. Então, no caso aqui nós temos que é prata sendo titulado com brometo, então C da prata, V da prata é igual a C do brometo, V do brometo. Calcula-se que o volume de equivalência é o volume da prata, consideração da prata vezes o volume, concentração do brometo, o volume do brometo, está aqui, 0,05 vezes 25, dividido por 0,1, nós chegamos então que o volume de equivalência é 12,5 ml. Já podemos ficar atentos que é um dos volumes que se pede para calcular PAG e PBr. Bom, sabendo então o volume de equivalência, nós temos para o cálculo de 10 ml, tem-se que 10 ml é antes do volume de equivalência. Então, trata-se da região de excesso de brometo, onde dentro do nosso Erlenmeyer ainda tem brometo em excesso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um balanço da quantidade de brometo, né, que está dentro do meu Erlenmeyer. Vai ser concentração inicial que eu tinha de brometo, volume inicial, menos o que reagiu de brometo. O que eu tinha de início são os dados do exercício. 0,05 de concentração e 25 ml. E o que reagiu? O que reagiu é a quantidade que eu coloquei da prata. A prata está na concentração de 0,1 e o volume de 10 ml. 0,1, 10 ml. Então, CV da prata. Divide-se sempre pelo volume total, que é o que nós tínhamos de brometo mais o de prata. 25 mais 10, 35. Fazendo essa conta, vai chegar na concentração de 0,0714. E para a concentração de brometo, menos log dessa concentração, 2,15. Depois nós podemos calcular a concentração da prata através do equilíbrio, que vai dar a concentração de prata vezes cozinho KPS, faz-se o arranjo da equação, KPS dividido pela concentração da prata, nós temos, pela concentração do brometo, desculpe, nós temos a concentração da prata e o PAG, que é menos log dessa concentração, 9,97. Bom, chegamos agora no volume de equivalência, 12,5 ml. Então, no volume de equivalência, toda a prata, todo o brometo foi precipitado pela prata. Então, nós vamos ter apenas a dissolução do equilíbrio, né? Então, o brometo de prata sólido que está na solução, parte desse brometo se dissolve formando prata e brometo, que vai nos dar, então, a equação do produto de solubilidade, que é a concentração de prata e vezes a concentração de brometo. Considerando que tanto prata e brometo são produzidos em quantidades iguais aqui, dissolvidos em quantidades iguais, então a concentração da prata igual de brometo, nós vamos ter que, podemos substituir na equação do equilíbrio químico aqui, brometo ao quadrado igual a KPS, porque os dois são iguais, então a concentração do brometo é a raiz quadrada do KPS, dando o valor de 8,77 vezes 10 menos 7 para a concentração, menos log da concentração, 6,06. Como as concentrações são iguais, né, os P's também, PBr igual PAG. Próximo exercício, num volume depois do volume de equivalência. Né? Então, 15 ml é pós o volume de equivalência, excesso de prata. Nós temos que fazer o balanço de prata. A concentração de prata é mais fácil de calcular nesse caso, porque tem excesso de prata. É o que nós temos inicialmente de prata menos o que reagiu. O que tem de prata é a concentração da prata, que é 0,1, vezes o volume, que é 15 ml, que está aqui, 15 ml. Né? E o brometo. O brometo é a quantidade de brometo que eu coloquei, 25 vezes 0,05, está aqui. Esse é o que reagiu, então em termos de mols é isso. Embaixo nós temos sempre, né, o volume total. Então é 15 mais 25, concentração da prata e o volume total aqui, certo? Com isso, substituindo os valores, chega-se na concentração da prata de 0,0625 e PAG 2,20. Outra vez, utilizando a constante do produto de solubilidade,
Substituindo aqui, né, a concentração da prata, aqui está errado, é a concentração da prata aqui embaixo, que é 0,0625, vai dar 1,023 vezes 10 a menos 10 mols de brometo. Então eu vou ter a concentração da prata 0,025 de brometo 0,01,023 vezes 10 a menos 10, P do brometo 9,91. Só lembrando que aqui, né, concentração KPS sobre a concentração da prata, que é 0,025. Está errado aqui. Bem, próximo exercício, agora nós temos uma determinação de cloreto empregando o método de Mohr. O volume de amostra foi 20 ml, a concentração do titulante da prata, portanto, 0,055. E o ponto final, que é o volume da prata, é 15,42. Qual a concentração da amostra? Muito simples. É só fazer CV, CV. No ponto de equivalência, no ponto final, no caso aqui, é C da prata, volume da prata, C do cloreto, volume do cloreto. Então, nós queremos saber a concentração de cloreto. Você isola a concentração de cloreto aqui, vai dar CV da prata, substitui os valores, 0,055 da prata, volume da prata, que é o volume final 1542, dividido pelo volume de amostra, que é o volume de cloreto, chegamos à concentração de 0,0424 mol por litro de cloreto. Agora, temos aqui um exemplo de uma titulação usando o método de Vollert, né? Para a determinação de brometo, tem-se os seguintes dados: volume da amostra 15 ml, então amostra contendo brometo, concentração da prata, que é o padrão que a gente vai colocar aqui dentro, 0,1 mol, o volume da prata 10 ml desse nitrato, aí o excesso da prata, só lembrando, vai ser titulado com KSN, né, com SN, que é o tiocianato de potássio, 0,05 mol por litro, e o volume do tiocianato de potássio, que é 17,42. Lembrando, então aqui nós temos uma amostra contendo o brometo. A figura pode ser cloreto, brometo ou iodeto, né? Mas no caso aqui é brometo, né? Esse brometo, nós vamos colocar aqui excesso de prata. A prata vai reagir com o brometo e vamos colocar também ferro. O ferro é só para indicar o ponto final. Depois que eu coloquei prata em excesso, coloquei o ferro, né? A minha solução vai estar aqui esbranquiçada. Eu vou titular com tiocianato o excesso de prata. O tiocianato vai reagir com a prata e o primeiro excesso de tiocianato complexa o ferro, fica vermelho indicando o ponto final. Então o meu balanço vai ser o seguinte: a prata que eu coloquei aqui dentro, né, ela reagiu tanto com o brometo quanto com o tiocianato. Então, números de mols de prata igual a números de mols de brometo mais números de mols de tiocianato. Quero saber o brometo, né, então eu vou isolar o brometo. Na verdade, antes eu vou substituir aqui, porque são todos em solução. No de mols da prata é CA da prata, V da prata. Né, C da prata, V da prata. Do brometo, C do brometo, V do brometo. Tiocianato, C do tiocianato, V do tiocianato. Eu quero saber a concentração de brometo. Então, se eu isolar aqui a concentração de brometo, vai dar a concentração da prata, volume da prata, menos tiocianato, dividido pelo volume de brometo, certo? Substituindo agora os valores, 0,1 vezes 10, isso é concentração de prata, volume de prata, concentração aqui, e o volume de 15, desculpa, são 10, né? Está aqui, ó, 10, né? O 15 é o volume de brometo que está aqui embaixo, o 15. Aqui, depois, volume, concentração de tiocianato, volume de tiocianato, concentração de tiocianato 0,05, volume 17,42, fazendo as contas, deu 0,086 mol por litro na nossa concentração de brometo. E isso é tudo por enquanto. Até mais.